The image of the dead ends in my mind. Up to the hit transfer of eternity. Up, we go. Então, para os senhores, certo? Como vocês sabem, já sabem ou deveriam saber, isso é um mini curso sobre predestinação, tá bom? O que é predestinação? Ou, né, onde está a predestinação? A predestinação, ela está numa área de estudos da teologia chamada soteriologia, tá? A soteriologia é uma área da teologia que estuda a salvação do homem, ou os planos de Deus para a salvação do homem. Isso inclui, evidentemente, predestinação. Porém, para entender, assim, há toda uma polêmica em volta da predestinação, sobretudo por conta da predestinação calvinista simétrica, como eu expliquei lá no Instagram. A gente vai falar disso bem mais para frente, mas só para dar o nome aos bois. Né? Há uma confusão muito grande a respeito disso, o que é predestinação, o que nós, como católicos, acreditamos ser predestinação. E a predestinação ela foi jogada de escanteio. Né? A predestinação ela foi simplesmente tocada no lixo pela maioria de nós, simplesmente pelo fato de que nós acreditávamos, ou nós aprendemos assim, né, que a predestinação é uma doutrina puramente calvinista, tá bom? Mas isso não é verdade, tá? E, bom, vocês vão entender tudo, né? Vocês vão entender o que nós acreditamos, como nós acreditamos, qual que é a nossa definição de predestinação, por que isso faz sentido com a fé católica e mais, o porquê essa é a única, prestem bem atenção no que eu vou falar aqui, porque é muito sério. Essa é a única, metafísica e teologicamente falando, a única opção. Vocês estão me ouvindo ou tá ruim o microfone? Melhor agora? Aqui tá tranquilo. Aí, melhor agora. Beleza. Essa é a única opção filosófica e teologicamente, quando falo de filosofia, falo de metafísica, tanto em termos de metafísica ou de teologia natural, quanto em termos de teologia sagrada, essa é a única forma com que as coisas fazem sentido. Qualquer coisa fora disso aí, pode ser que vocês estejam cometendo algum erro bem grave aí, nos princípios da teologia ou da metafísica, tá bom? Eu não quero aqui ser, como é que fala? Puxar a sardinha para o meu lado, tá? Na questão da predestinação tomista. Mas o que eu vou ensinar aqui, prestem atenção, o que eu vou ensinar aqui não é predestinação tomista. Eu já quero deixar, mas não é simplesmente porque é tomista. É porque é a predestinação como a igreja ensina, tá? Quando eu ensino sobre predestinação, as pessoas sempre vêm falar, mas essa é a predestinação tomista. Vejam, não há diferença entre predestinação tomista e a predestinação da igreja. Não há uma diferença, visto que porque a predestinação tomista é a predestinação, é uma das correntes que é permitida acreditar pela igreja, então também é predestinação da igreja, certo? Mas eu vou tentar aqui fugir das polêmicas enquanto ao modo pelo qual Deus predestina. Isso precisa ficar claro. Então, quando a gente fala predestinação tomista, nós estamos querendo dizer sobre como que a predestinação acontece. O que é diferente de dizer que há predestinação ou não. Tá? Então, essas são duas coisas diferentes. Eu quero deixar isso bem claro na introdução. Uma coisa é dizer que Deus predestina. Outra coisa é dizer o modo pelo qual Deus predestina. O que nós vamos falar neste curso é o primeiro, que Deus predestina. Isso não pode discordar. Isso é dogma da igreja. Predestinação é dogma católico, ponto final, certo? O que há debate é em relação ao modo pelo qual Deus predestina. Como eu vou abordar isso aqui, vai ser pela metodologia tomista. Como Deus predestina pela metodologia tomista. Porém, não vou ficar aqui, né,
falando, puxando sardinha para a questão dos auxílios. Essa controvérsia é uma outra coisa. Isso é uma coisa mais para frente, certo? Vocês precisam primeiro entender que predestinação existe e o porquê que isso é verdade, para depois ir para um segundo debate e entender como é que isso acontece, ou o modo pelo qual a predestinação ocorre. Tá claro isso para todo mundo? Então nós vamos falar aqui de predestinação, porque predestinação é uma verdade de fé, ponto final, e o porquê que isso é verdade teologicamente. Tá? Então, salientando o que eu disse antes, vocês vão entender que admitir que a predestinação existe do modo pelo qual a igreja acredita que ela existe é a única forma de fugir de vários erros, certo? Outro disclaimer. Pode ser que muitos de vocês tenham problemas de fé por causa disso. Isso é o mesmo aviso, vou dar o mesmo aviso que os meus professores me deram. Se isso está acontecendo com vocês, venham falar comigo pessoalmente, tá? Eu vou tentar explicar e sanar as dúvidas. Pode ser que seja por uma falta, na verdade pode ser não, é talvez por uma falta de entendimento de vocês de alguma outra questão, mas a consequência de estudar sobre predestinação é o contrário, não é ter crises de fé, mas é ficar mais tranquilo do que nunca em relação à nossa salvação. Esse é o efeito que eu vou prometer aqui para o fim dessas aulas, tá? Falando um pouco mais da prática, como é que nós vamos dividir essas aulas? Bom, para entender a predestinação, nós vamos precisar falar de soteriologia. Então, nós vamos precisar falar da doutrina inteira da salvação. Isso significa que nós não vamos começar com predestinação. Então, a aula de hoje, vocês vão entender o porquê no final, né, que a gente está começando por ela, mas nós não vamos falar hoje de predestinação em si. Hoje nós vamos falar de uma outra coisa, chamada justificação, que também, na cabeça de vocês, se eu não estou enganado, é um grande mistério. Muitos de vocês se perguntam, ouvem essa palavra e já ouviram diversas vezes essa palavra, né, justificação, o justo vive pela fé, blá, 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 ninguém é justificado pelas obras da lei, blá, 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 quando lê a Bíblia, mas o que é isso aí? Né? Qual que é o papel disso aí? Por que é interessante, por que é bom saber isso quando a gente vai falar sobre predestinação? Isso vai ficar claro lá na frente. Então, Santo Agostinho, para vocês, a gente lê aqui no TAC esse livrinho aqui, tá? Esse livro são as seletas, né, de obras de Santo Agostinho sobre graça e pelagianismo. Esse livro aqui tem várias obras de Santo Agostinho, a gente lê ele quase inteiro. E para chegar na obra sobre a predestinação dos santos, você precisa ler outras obras antes. Então, eu vou dividir as aulas em cada uma das obras. Tá? Então, ao todo, serão, no mínimo, né, pode ser que a última aula a gente tenha que dividir em duas aulas, mas no mínimo serão 3 aulas. A primeira delas será sobre a obra chamada O Espírito e a Lei, que é a aula de hoje. Tá? Vocês vão ver que vai sanar muitas dúvidas circunstanciais que vocês já têm sobre a fé católica. Tá? Isso é bem interessante. Lorena, eu tô com a câmera aberta assim, tá? Você precisa clicar no meu nome e fixar a minha imagem. Bom, então a primeira que é hoje vai ser sobre o Espírito e a Lei, tá bom? A segunda aula, que vai ser na semana que vem, vai ser sobre a obra chamada Natureza e Graça. É lá que nós vamos entender como que a graça opera na natureza e por que isso é interessante para conhecer predestinação. E a última das aulas, ou que pode ser dividida em 2, vai ser então sobre a obra Predestinação dos Santos e o Presente da Perseverança. Venham preparados para essa aula, revisem as 2 primeiras, porque se vocês não vierem preparados, vai dar um crash na cabeça de vocês. Tá bom? Precisa realmente prestar atenção aqui. Certo, pessoal? Entendido isso? Vamos lá. Primeira aula, então, sobre essa discussão na obra de Santo Agostinho, chamada Natureza e Graça, o Espírito e a Lei, certo? Bom, então, eu só quero, antes de nós começarmos, então, efetivamente, dizer para vocês o que eu quero dizer quando eu falar a palavra justificação. Todas as vezes que eu falar a palavra justificação em qualquer aula, tá, eu vou querer dizer o seguinte: a passagem daquele estado em que o homem, nascido filho do primeiro Adão, passa para o estado de graça e de adoção, né, de filhos, como diz Romanos 8,15. Adoção de filhos de Deus por meio do segundo Adão, Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso é justificação. Novamente, a passagem daquele estado em que o homem, nascido filho do primeiro Adão, passa para o estado de graça de adoção de filhos de Deus por meio do segundo Adão, Jesus Cristo, nosso Senhor. A justificação é isso. O pecador, que nasce com o pecado original, passando a um estado de amizade com Deus, de filiação.
por meio de Jesus Cristo. Predestinação é isso. Tá? Luca, onde é que tu tirou essa definição? Concílio de Trento, seção 6, ponto 796. Então essa é a definição do Concílio de Trento, não há definição mais tradicional que essa aí, tá bom? Então justificação é isso. Todas as vezes que eu falar justificação, entendam isso, tá? Essa é justificação meio que num geral, sim, tá? Para todos, para católicos e protestantes, mas para a Igreja Católica, que é o que importa pra gente, essa é a definição de justificação. Então vamos lá. Como é que Santo Agostinho começa essa história inteira aí? Por que para entender predestinação a gente precisa falar dos pelagianos? Vamos entender. Bom, quem eram os pelagianos? Os pelagianos eram hereges liderados, né, pelo heresiarca Pelágio, que acreditava que o homem, pelos seus próprios méritos, poderia obter a salvação, obter a justificação. Tá? Lucas, justificação e salvação são a mesma coisa? Não tecnicamente, mas aqui, né, para os nossos né, nossos fins, a gente pode tratá-las como se elas fossem quase a mesma coisa. Tá? Porque a justificação é o estado pelo qual o homem, né, vai obter a justiça de Deus, e se ele morrer nesse estado, então ele obtém a salvação. Tá? Então, a justificação, ela leva, sim, diretamente à salvação. Ela é necessária para a salvação. Então, Pelágio e seus capangas, né, eles acreditavam firmemente que o homem poderia, pelos seus próprios esforços, pela sua própria natureza, obter a salvação. Tá bom? E aqui, de várias maneiras, por vários argumentos diferentes, né, e por várias linhas distintas, nós vamos responder cada uma delas. Tá bom? E isso aqui vai ser muito importante para entender depois sobre a predestinação. Ela está aqui pro ladinho. Minha telinha. Pronto. Então, a discussão nesse livro ele começa com uma pergunta de Marcelos, tá? Que ele faz uma pergunta para Santo Agostinho, perguntando se alguém nesse mundo, né, poderia viver sem pecado. Vocês já se fizeram essa pergunta? Pode alguém neste mundo, a não ser Nosso Senhor e Nossa Senhora, que é o que Santo Agostinho já de antemão deixa bem claro, né? Santo Agostinho deixa separado esses dois, tá? A não ser Nosso Senhor e Nossa Senhora, algum humano neste mundo poderia viver sem pecado? Né? Essa é a pergunta. E Santo Agostinho ele vai dizer que ninguém jamais viveu, né, neste mundo sem ter pecados pessoais. Tá? Santo Agostinho deixa isso bem claro. Então, não é que simplesmente as pessoas nasceram com o pecado original e algumas delas foram muito puras durante a vida delas, mas elas tinham o pecado original. Não, Santo Agostinho vai falar assim, todo mundo teve pecados pessoais, tirando Nossa Senhora e Nossa Senhora, todo mundo pecou. Tá? E claro, São José também. A gente pode separar a Sagrada Família, mas tirando eles, se pode dizer que sim, todo mundo pecou. Tá bom? Então, o livro começa com essa discussão. E por que ela é interessante? Porque os pelagianos estavam falando sobre isso. Né? Então o que acontecia? As pessoas choravam muito naquela época e diziam o seguinte, ora, mas se Deus é o causador do meu bem, né? Se Deus causou o meu bem, então como é que pode eu ser culpado, né, pelo meu mal, se sem Deus eu só faço mal? Então, na verdade, quando eu faço mal, não é que é culpa minha, né, mas é porque Deus não me deu auxílio. E as pessoas choravam muito em relação a isso. E aí, o que aconteceu é o seguinte, o que aconteceu foi que esse cara chamado Pelágio, ele foi lá e disse assim, olha, estava cansado do pessoal chorar em relação a isso, e ele pegou e chegou lá e falou o seguinte, olha, parem de chorar e tomem uma atitude. Se vocês quiserem realmente, se vocês quiserem muito fortemente, vocês podem, né, se segurar ali, vocês podem, pelos próprios esforços de vocês, não pecar, vocês podem resistir a essas coisas, tá? E, pessoal, parem de fazer comentários, vocês vão entender, tá bom? Sobre a vida dos santos, vocês vão entender depois, deixa eu falar. Parem de comentar e prestem atenção, tá? Então, o que aconteceu foi que esse cara falava assim, se vocês se esforçarem, né, forem fortes e resistirem, vocês conseguem não pecar. E isso começou a causar uma certa confusão. E Santo Agostinho, que já tinha inclusive falado sobre isso, falou o seguinte, não, pera, as coisas não são bem assim, tá? E é isso que ele vai explicar aqui. Então, Santo Agostinho diz logo na introdução do livro, ele diz o seguinte, abre aspas, vocês vão que eu vou citar muito Santo Agostinho, tá bom? Evidentemente que eu tô falando sobre a obra dele. Ele diz assim, além disso, se não existe, ou existiu, ou existirá alguém que tenha alcançado tal graça de pureza, e é o que penso, mas há alguém que defende e pensa que existe, ou existiu, ou existirá, segundo o meu modo de entender, não cometeria um erro grave, e muito menos pernicioso, ao se enganar com boa fé. O que ele está falando aqui? Ele está dizendo que, embora não exista ninguém que nunca tenha pecado pessoalmente, poderia existir alguém. Poderia. Porém, essa pessoa não faria isso pela própria natureza, mas pelo auxílio divino.
Ou seja, agora explicando os comentários dos senhores, que já ouviram de santos, que pela eleição divina nunca pecaram pessoalmente, é exatamente isso que Santo Agostinho está falando aqui. E já começa a esclarecer as dúvidas na cabeça de vocês. Então, o que Santo Agostinho está falando é o seguinte: alguém poderia não ter pecados pessoais, porém, se essa pessoa não tem, é por graça divina, nunca pela natureza dela sozinha, nunca pelos próprios esforços dessa pessoa. Tá? Ele diz assim: mas o que assim pensa não se julgue perfeito, a não ser que de veras e evidentemente se considera dotado dessa perfeição. Mas é preciso resistir com decisão e veemência aqueles que consideram ser possível as forças humanas da vontade, sem o auxílio divino, ou viver na justiça, ou nela progredir após tê-la alcançado. Então, o que Santo Agostinho está falando assim: olha, é verdade que uma pessoa poderia não ter pecado nessa vida, ela poderia não ter pecados pessoais, mas isso só é possível com o auxílio da graça divina. Mas nós devemos condenar com veemência aqueles que consideram ser possíveis as forças humanas, né, sem o auxílio divino, viver na justiça, ou nela progredir após tê-la alcançado. Tá? E é exatamente isso que ele diz aqui. E quando são questionados essas pessoas sobre como presumem asseverar possibilidade sem a ajuda de Deus, calam-se e não ousam propalar essa afirmativa, porque percebem o quão ímpia é e quão intolerável é. Então, para aqueles que dizem que o homem, pelas suas próprias forças, né, podem se salvar. Mas por que essas pessoas dizem isso? Por que certas pessoas diziam que o homem, pelas suas próprias forças, pela sua própria vontade humana, sem o auxílio da graça de Deus, poderia, né, se justificar? Ora, eles achavam que eles estavam dizendo que, na verdade, que eles não estavam negando, na verdade, isso, né? Então eles diziam assim: não, o homem pode se salvar sim, pela sua própria vontade. E aí o pessoal fala assim: não, mas espera aí, você está excluindo, né, que a justificação vem de Deus. Né? Porque é evidente, as escrituras atestam isso, que parece que a justificação, esse estado de justiça do homem, ele vem, né, ele é dado por Deus. E esses caras estavam falando: não, se você quiser, pela sua própria vontade, você obtém o estado de justificação. Mas e por que eles diziam isso? Né? Ora, porque eles não enxergavam vários, na verdade, problemas com essa posição. Então eles diziam o seguinte: eles diziam assim, eles falavam assim: não, mas a gente ainda está dizendo, né, que a nossa justificação ela é alcançada com o auxílio divino. Mas em qual sentido? No sentido de que Deus criou o homem com o livre-arbítrio da vontade. E que mediante os preceitos ensina, ou seja, mediante as leis, ensina como o homem deve viver. Então a justificação, ela ainda é, na verdade, ela ainda conta com o auxílio divino, simplesmente porque Deus nos deu leis e nos deu livre-arbítrio. Então, porque Deus nos deu as leis e porque Deus nos deu o livre-arbítrio, então as leis nos ensinam como viver e pelo livre-arbítrio nós, pela nossa própria vontade, operamos e então podemos, né, obter a justificação. Aí eu pergunto para vocês: quantas pessoas vocês não conhecem que pensam exatamente dessa forma? Não, Deus nos criou, nos deu liberdade, nos deu as leis, e nós, pelos nossos próprios esforços, né, podemos alcançar de Deus essa graça, né, esse estado de justificação, vivendo ali, né, tentando, buscando, escolhendo fortemente a Deus, né, e pela nossa própria vontade, então, nós obtemos esse estado de justificação. E isso aí não quer dizer que Deus não esteja auxiliando, afinal, Deus nos deu a liberdade, nos criou livres e nos deu as leis para seguirmos. Então, de certa forma, nós não estamos aqui, né, rejeitando o fato de que há um auxílio de Deus aqui. E claro que isso aí é bem problemático. Né? Então, lendo a quote inteira aqui do Santo Agostinho, ele diz assim: dizem eles que a justificação ainda seria alcançada com auxílio divino, no sentido de que Deus criou o homem com livre-arbítrio da vontade e, mediante os preceitos, mediante as leis, ensina-lhes como devem viver. Assim, Deus vem em sua ajuda, enquanto pelo ensinamento elimina a ignorância. Então, através das leis, Deus tira, né, a ignorância do homem, a fim de o ser humano saber o que deve evitar em suas ações e o que deve desejar, o bem e o mal. Desse modo, mediante a liberdade, de que é adotada por natureza, adentrando o caminho indicado, venha a merecer a vida bem-aventurada e eterna pela sua vida santa e piedosa. Então, o que essas pessoas acreditavam? Deus nos deu as leis, Deus nos deu a liberdade, através dos nossos esforços nós podemos merecer esse estado de justiça. Então, nós agimos de acordo com a lei, nós cumprimos a lei através da nossa liberdade, e então Deus nos dá esse estado de justiça, porque agora nós somos justos e nós merecemos isso. Tá claro para vocês o que essas pessoas pensavam? Tá claro para vocês. Uma galera assim com a mão na boca, tipo, putz, eu achava que era isso mesmo, mas não é isso aí? Não era assim mesmo o negócio? Putz, achei que era assim. Não é.
Tá? Santo Agostinho vai entender por quê. Então, esta é uma posição pelagiana, ou, em certo sentido, semi-pelagiana. Tá? Então, essa era a razão. Pô, man, descobri que sou herege. Cara, você tá só no início, velho. Você vai ver que é muito pior do que você imagina. Mas, Santo Agostinho vai responder. Agora vocês pensem num exemplo. Seria, então, a justificação uma espécie de poço. Você tem um homem caído lá dentro do poço. E Deus faz o quê? Deus taca uma corda lá pro cara e fala assim, ó, meu bruxo, sobe aí. Tô aqui, ó, te aplaudindo, te dando força. Vamos, você consegue. Eu te ensinei, você amarra a corda assim, escala assim e você vem. Vem que quando você chegar aqui, mano, tem comida, tem festa, tem mó rolê legal. Vem, tô aqui te aplaudindo, te dando todo o suporte. Mas Santo Agostinho diz assim, mas a graça não é desse jeito. Né? Deus não é esse cara que taca a corda no poço e fica te olhando subir. Né? Santo Agostinho, assim como nós, aqui na igreja, nós não acreditamos que a graça de Deus funciona de forma passiva. Tá? Então, a graça de Deus ela não é essa coisa passiva, que te dá os meios e você, pelas suas próprias forças, alcança um fim. Não. Santo Agostinho vai dizer, e a igreja também vai dizer, né, que a graça de Deus ela é ativa. Ela é aqui, olha um terminho, olha aqui a origem de um termo. Ela é efetiva, graça eficiente. Quem nunca ouviu um termo desse no vídeo do Padre Paulo Ricardo, se ninguém nunca ouviu aqui, eu sou uma caneca. Lógico que vocês já ouviram esse termo antes. Tá? E vem daí. Tá bom? Então, Deus ele não é só o cara que te joga a corda. Ele é o cara que joga a corda, desce no poço, te empurra para cima, te taca para fora do poço. Em todos os momentos, a graça está te auxiliando. Porque a graça não é passiva, mas é efetiva. A graça é eficiente. Certo? Então, Santo Agostinho vai dizer o seguinte, olha, nós, pelo contrário, nós católicos, né, asseveramos que a vontade humana é de tal modo ajudada por Deus para praticar a justiça, que além de o homem ser criado com o dom da liberdade, e apesar da doutrina que nos orienta ao modo de viver, recebe também o Espírito Santo, que infunde sua alma a complacência e o amor do bem incomunicável, que é Deus. Mesmo agora, quando ainda caminha pela fé e não pela visão, porque nós ainda não vemos Deus face a face. Desse modo, com o penhor da graça recebido gratuitamente, anseie aderir ao Criador e a nele vivamente aproximar-se da participação daquela luz verdadeira. E assim proceda a felicidade daquele de quem recebeu o ser, a vida. Então, se Deus está dizendo assim, não, mas nós, pelo contrário, nós não acreditamos nisso. Nós asseguramos que a vontade humana ela é ajudada por Deus. Ela não é só, Deus não dá só os meios, mas Deus empurra, move o quê? A vontade do homem. Deus move o nosso querer. Então, Deus nos move à vontade, certo? E apesar de ter nos dado as leis e apesar de ter nos criado livre, Deus também nos deu o Espírito Santo. Tá? Então, por que mesmo assim é dificultoso viver tudo? Calma, a gente vai chegar lá, calma. Vamos ouvindo como é que Santo Agostinho. Como é que Santo Agostinho faz isso? Mas e por que isso aí é verdade? Por que a graça tem que nos ajudar? Luca, nós somos seres humanos, nós nascemos como a tábula rasa. Nós escolhemos o bem e nós escolhemos o mal. Atenção aqui, a cabeça dos senhores está prestes a explodir, porque se vocês nunca notaram isso, essa é uma verdade que é muito importante para entender predestinação, muito importante, atenção, luzinhas piscando. Por que, então, que Deus precisa nos dar o Espírito Santo? Por que não funciona somente com as leis e a nossa liberdade? Por que não funciona? Nós nascemos, aprendemos o bem, aprendemos o mal e escolhemos. Não é assim? Não! Herege, não é. Não é assim. Por dois motivos. Primeiro, não é o céu um bem sobrenatural? Não é o céu um fim sobrenatural? Então vocês conseguem me explicar como que a natureza, como que o natural do homem pode atingir um fim acima da sua própria natureza sem o auxílio da graça? É contra-intuitivo e é um problema lógico isso. Porque se a salvação, se a felicidade eterna, e as pessoas não entendem isso, por quê? Porque a gente é criado achando, criado no sentido de que a gente cresce, achando que o céu é algo normal, que todo mundo morre e vai para o inferno ou para o céu, mas não é. Esse não era para ser o nosso fim. As pessoas não entendem isso. Nós éramos para ter um fim, a nossa alma ia se separar do nosso corpo, ou antes mesmo do pecado original, nós íamos ter um fim, nós íamos morrer, né? Morrer assim, simplesmente parar de estar vivo,
e nós íamos ter um certo fim natural. O homem ia ter um fim natural. Mas quando nós estamos falando de céu no cristianismo, nós estamos falando de um fim sobrenatural. É um fim que não é próprio da nossa natureza, que está acima da nossa natureza, que não era para ser nosso, mas Deus nos deu. Que é o quê? Viver a vida divina junto com Ele. Isso não é próprio da natureza humana. E por que isso aqui é importante de entender? Porque se isso é um fim sobrenatural, o homem não pode, por meio da sua própria natureza, atingir este fim, simplesmente porque esse fim está sobre a natureza. Então, o que é óbvio aqui? O que é óbvio é o seguinte: se Deus quer para nós um fim sobrenatural, quer para nós o céu, é necessário que Deus nos dê os meios sobrenaturais pelo qual nós possamos atingir este fim sobrenatural. Certo? Então, é uma questão lógica. Tá? O homem pode, por meios naturais, através da sua liberdade, atingir fins naturais. Certo? Mas o homem não pode, por meios naturais, atingir fins sobrenaturais. Tá bom? Esse é o primeiro motivo. Mas agora ainda tem o segundo motivo, que é mais forte e mais importante que o primeiro. Ou seja, o que precisa ficar claro sobre esse primeiro motivo? Que a natureza humana, ainda que nós não tivéssemos pecado, pessoal, ainda não falei de pecado original, tá? Mesmo que a nossa natureza humana tivesse intacta, nós não poderíamos fazer algum bem sobrenatural sem que Deus nos desse os meios para isso, sem que Deus nos auxiliasse, sem que a graça fosse efetiva na nossa natureza, mesmo sem pecado original. Tá? Então, alguma coisa precisa ser adicionada na nossa natureza para que ela consiga atingir um fim sobrenatural. Porém, a realidade é que a nossa natureza ainda tem ainda tem o plus de que a nossa natureza está ferida. E isso é uma coisa que Pelágio sistematicamente ignorava, direto. E que a maioria dos católicos ignora direto. A gente pensa assim: não, a gente nasceu como uma tábula rasa e a gente escolhe o bem ou a gente escolhe o mal. Nós somos neutros e a gente, pela nossa liberdade, a vida é feita das nossas decisões. São as decisões geram consequências. Ai, sabe todo esse papinho motivacional? Beira heresia, tá? Pelo menos material. Por quê? Santo Agostinho vai lembrar a gente o seguinte, meus caros: a nossa natureza está ferida pelo pecado original de tal modo que nós não podemos fazer nenhum bem. Então, não é que todo mundo nasce neutro e aí a gente escolhe para lá ou para cá, bem ou mal, esquerda ou direita. Não. Nós todos nascemos no tobogã. Tá todo mundo indo de ralo desde o nascimento. Tá todo mundo indo de base, tá? E aí Deus nos salva. Mas essa é a verdade. Estou explicando aqui uma linguagem menos técnica, mas para vocês entenderem. Quando nós nascemos filhos do pecado de Adão. Todos nós nascemos com a mancha do pecado original. Estamos todos feridos a ponto de não conseguirmos fazer nenhum bem sem a graça. Luca, então a depravação total de Calvino está certa? Isso a gente vai discutir lá na frente. Não vem com essas perguntas agora. A gente vai falar lá na frente disso aí. Mas é verdade. Né? Aí, ó, a Samília já colocou aí: sem mim nada podeis fazer. É o que Nosso Senhor nos diz e vai ser uma das passagens aqui chaves, tá? Desse curso. Sim, isso é dogma, Guilherme. Tá? O pecado original nos causou certa ferida que sem a graça, atenção, quem está falando de batismo já põe graça. Sem a graça, natureza sozinha, nós não podemos fazer nenhum bem. E todo o bem que nós fazemos é porque a graça de Deus nos move a fazer. Tá? Então, depois diz o Santo Agostinho, certo? Então tem essa primeira razão, que é: para atingir um fim sobrenatural, algo precisa ser adicionado na nossa natureza. E segundo, que a nossa natureza, ela também está machucada, está ferida. Então, a segunda razão pelo que nós não podemos fazer um bem, e por isso nós não podemos escolher o bem pelos nossos próprios méritos, naturalmente, somente pela nossa natureza, é pelo fato de que a nossa natureza tem uma ferida que não nos permite escolher o bem. Tá certo? Então vai dizer o seguinte: Santo Agostinho vai dizer, abre aspas: se o caminho da verdade permanecer oculto, de nada vale a liberdade a não ser para pecar. E quando começar a se manifestar o que se deve fazer e para onde se dirige, ou seja, quando nós temos conhecimento do bem e do mal, não se age, não se abraça o bem, não se vive retamente,
se com o bem não se deleita e não se ama. Porém, para que venha a amá-lo, para que possamos amar o bem, o amor de Deus se difunde em nosso coração, não pelo livre-arbítrio que radica em nós, mas pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o que Santo Agostinho está dizendo aqui é o seguinte: olha, você não pode dizer que você não está excluindo o auxílio divino quando você diz assim, não, nós somos justificados pela graça de Deus porque Deus nos deu as leis e porque Deus nos deu a liberdade, mas nós, pelos nossos próprios méritos, pelos nossos próprios esforços, somos quem agimos, né? E então Deus nos dá a justificação. Você vai dizer, não, 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 isso aí tá errado. Por quê? Porque a graça ela não é essa passiva, esse ente passivo que simplesmente aplaude você na beira do buraco. Não, ela vai e efetivamente traz você. E por que ela precisa fazer isso? Por que ela não pode ser simplesmente passiva? Porque você não consegue fazer bem nenhum sozinho. Porque a sua natureza está machucada de tal forma que você não consegue fazer nada bom sozinho. Você precisa de Deus te empurrando. E mesmo, e aí Santo Agostinho vai dizer, e mesmo que sua natureza não tivesse ferida, você ainda precisaria que algo fosse adicionado, né, na sua natureza para que você pudesse fazer algum bem. Qual a diferença dessa doutrina para a doutrina calvinista? Nós vamos falar disso depois. Se vocês puderem parar de fazer as perguntas que são posteriores e prestarem atenção nisso agora, vai ser bem bom para vocês. Não estou falando por mim, eu não me importo de ficar falando isso aqui. Mas é que senão fica desorganizado. Prestem atenção agora, depois vocês perguntam quais são as diferenças. Não se preocupem, as perguntas que vocês estão fazendo, eu também já me fiz e eu vou respondê-las. Podem ficar tranquilos, tá? Prestem atenção e aceitem o que Santo Agostinho está falando. Não sou eu que estou falando aqui, é ele que está falando. Não é a opinião do Lucas, Santo Agostinho, doutor da graça, tá bom? Então ele vai dizer, como eu já falei, se o caminho da verdade permanecer oculto, de nada vale a liberdade, a não ser para pecar. E enquanto começa a se manifestar o que se deve fazer e para onde nós devemos nos dirigir, o conhecimento do bem e do mal, pela lei, porque a lei nos dá o conhecimento do bem e do mal, não se age, não se abraça o bem, não se vive retamente, né? Se com o bem nós não nos deleitarmos, né? E se nós não amarmos o bem. Porém, para que nós possamos amar o bem, o amor de Deus tem que estar difundido em nosso coração. Não pelo nosso livre-arbítrio, que é algo natural, mas pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5,5, que é algo sobrenatural. E aí, com isso, então, nós temos uma conclusão óbvia. Bom, para nós seguirmos a lei, para nós fazermos o bem, nós precisamos amar a lei. Mas nós só podemos amar a lei com a graça de Deus, com o Espírito Santo. É isso que Santo Agostinho está fazendo. Portanto, nós só podemos fazer o bem com o Espírito Santo. É um silogismo simples. Então, para fazermos o bem, né, para fazermos o bem, temos que seguir a lei. Para seguirmos a lei, precisamos amar, né? Mas para amar, precisamos do Espírito Santo. Portanto, para seguirmos a lei, precisamos do Espírito Santo. Portanto, para fazer o bem, precisamos do Espírito Santo. Tá. Então, não é através somente da nossa liberdade. Ou seja, aquelas pessoas que estavam falando, não, mas nós não estamos excluindo o auxílio divino porque nós admitimos que Deus nos deu as leis e a liberdade, elas estão, em fato, excluindo o auxílio divino, porque elas estão tratando a providência divina como alguém que joga a corda no poço e fica aplaudindo. O que não pode ser o caso. Não pode ser o caso. Simplesmente porque a nossa natureza não pode atingir fins sobrenaturais sem o auxílio sobrenatural. E também porque a nossa natureza está ferida, portanto, para fazer algum bem, Deus precisa nos mover a fazê-lo. Tá? Então é impossível que a graça seja passiva. A graça precisa ser efetiva, precisa nos ajudar. Portanto, quem diz que Deus nos deu a lei e a liberdade e, portanto, né, não estaríamos aí com isso excluindo o auxílio divino, em fato está excluindo o auxílio divino. Tá? E é disso, então, que começa todo o assunto do livro. Então, assim, quase uma hora aí, né? Mas isso aí foi tudo a introdução do livro. Mas é uma boa base, não se preocupem. Porque é daqui que Santo Agostinho vai nos ensinar uma coisa sensacional, que está lá na carta aos Romanos, tá? Que vocês já devem lembrar, só vou pegar a passagem aqui, que é bonitinho ler, que eu quero ler para vocês direto. A letra mata. Daí vocês vão entender o porquê que o nome desse livro é esse, tá? É a lei. Tá lá em Coríntios, não tá em...
Agora prestem muita atenção. Olha o que diz São Paulo, 2 Coríntios 3, 6. O nome do livro é O Espírito e a Lei. São Paulo diz o seguinte. Paulo disse, nas Escrituras, a letra mata e o Espírito vivifica. Não devemos apenas evitar o mal, né, mas fazer o bem. De São Paulo. Então, se nós não podemos fazer o bem sem a graça de Deus, somente as leis dadas a nós não podem ser suficientes. E é por isso que São Paulo diz lá, em Coríntios, o seguinte, ele diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que isso aqui quer dizer? São Paulo estava dizendo o seguinte, que se Deus só tivesse nos dado a lei, se Deus somente tivesse nos dado as leis para nós seguirmos, não só, atenção aqui, não só nós não conseguiríamos fazer o bem, mas a lei seria a razão de nós fazermos o mal. A lei seria a razão de nós fazermos o mal. Velho Testamento tem para quem já leu. Tá aí para provar. Tá? E ele vai explicar. O ensinamento, abre aspas, Santo Agostinho, o ensinamento pelo qual recebemos os preceitos ordenados a uma vida sóbria e reta, ou seja, as tábuas da lei, por exemplo, é letra que mata, se não se fizer presente o espírito que dá a vida. Fecha aspas. Abre aspas, ele comentando essa passagem de São Paulo. As palavras do apóstolo, diz Santo Agostinho. A letra mata, mas o espírito comunica a vida, não devem ser entendidas apenas no sentido literal, mas também e principalmente naquele outro expresso de um modo claro na sentença, ou seja, ele vai fazer um paralelo com outra passagem das Escrituras. Eu não teria conhecido a concupiscência se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. E um pouco depois as Escrituras também dizem, mas o pecado, aproveitando-se da situação, através do preceito, através da lei, gerou em mim toda a espécie de concupiscência, pois sem a lei os pecados são mortos. Romanos 7, 7 ao 11. Escrituras. Luca, não entendi. O que ele está dizendo? Bom, vejam, se a lei não é só suficiente, porque nós precisamos da graça de Deus para nos mover, né? Então nós podemos dizer que, assim como diz São Paulo, a letra mata, mas o Espírito dá vida. Então não é só o caso que a lei não é o suficiente, mas a lei gera o efeito contrário. Então, assim, os caras não estavam só pouco errados, viu? Eles estavam muito errados, porque eles estavam dizendo assim, não, o auxílio divino está lá, porque Deus nos deu as leis e nos deu a liberdade. Santo Agostinho está falando assim, isso aí não é só não verdade, mas é o contrário. Se Deus tivesse só dado as leis, nós não só não seríamos capazes de seguir as leis, mas elas seriam, como foram, a causa dos nossos pecados. Por quê? Porque o ensinamento pelo qual recebemos os preceitos ordenados a uma vida sóbria e reta é a letra que mata, se não fizer presente o Espírito da vida. E por quê? Por que isso aí é verdade? Porque as Escrituras dizem, eu não teria conhecido a concupiscência, eu não saberia que algo era errado, se a lei não tivesse me dito, não cobiçarás. E depois as Escrituras dizem, mas o pecado, aproveitando-se da situação, através do preceito, através das leis, gerou em mim toda espécie de concupiscência, pois sem a lei os pecados são mortos, Romanos 7, do 7 ao 11. Calma, Mateus, vou responder, nervoso, calma, vou responder, então por que a lei? Tá? Mas vocês entendem que somente a lei, ela não só não seria o suficiente, mas como foi, seria a causa de todo o mal? Não a causa, né, eficiente, mas ela nos daria o conhecimento do bem e do mal. E pelo conhecimento do bem e do mal, aqui a gente se ferrou. Porque vocês lembram da analogia que eu falei? Quando a gente nasce, está todo mundo indo no tobogã? Então, quando a gente nasce, não é que a gente pode escolher o bem e o mal. Pela nossa própria natureza, sem a graça, nós só escolhemos o mal. Então, a partir do momento em que a lei é dada, isso é bom e isso é mal, adivinha o que a gente faz? Só o ruim, entendeu? Então, é isso que Santo Agostinho está chamando a atenção aqui. Se vocês estão triplamente, quadruplamente errados. Por quê? Se Deus só tivesse dado a lei, ela não só não seria o suficiente, nós não poderíamos fazer o bem, como isso faria com que nós fizéssemos o mal. Porque se nós só podemos fazer o mal porque a nossa natureza é ferida, a partir do momento em que nós conhecemos o bem e o mal, adivinha o que a gente faz? Só o mal. Então, antes fosse bom que nem tivesse lei. Tá entendendo? Então, Santo Agostinho fala isso, certo?
E aí ele completa dizendo, abre aspas, mas quando não há intervenção do Espírito Santo inspirando em lugar da má cobiça a boa cobiça, ou seja, a caridade que ele difunde em nosso coração, a mesma lei, atenção aí Mateus, embora boa, aumenta o mau desejo por causa da sua proibição. Então, novamente, se não há a intervenção do Espírito Santo inspirando no lugar da má cobiça a boa, ou seja, a caridade que ele difunde no nosso coração, essa mesma lei, que embora seja boa e dada por Deus, aumenta o mau desejo por conta da sua proibição. Assim, acontece a semelhança do ímpeto da água, que se flui para um lado, torna-se mais impetuosa quando surge um obstáculo. Vencido este obstáculo, a água se precipita com maior volume e mais impetuosidade pela vertente. Olha que bonito o exemplo que ele dá. Desse modo se torna mais agradável o que se cobiça somente e simplesmente pelo fato de que é proibido. Então, é o seguinte, metade das músicas sertanejas estavam corretas lá, né? Que gosta de fazer o proibido, que é metade das letras sertanejas, tá tudo certo, é isso aí mesmo. Por causa do pecado original, a gente só faz o que é ruim. Se não tem a graça de Deus, obviamente. E ainda finaliza ele dizendo, abre aspas, considera que o apóstolo explicando, apóstolo Paulo, tá? Toda vez que ele falar, explicando e clarificando para os romanos o que escreveu aos coríntios, a letra mata, mas o espírito comunica a vida, deu a entender que os sentidos das palavras devem ser conforme afirmamos acima. Pois a letra da lei que ensina a evitar o pecado mata se faltar o espírito que vivifica. Mas ela contribui para o ato de pecar do que como precaução. E por isso provoca mais o crescimento do pecado do que a diminuição. Porque a má cobiça acrescenta a transgressão da lei. Então os caras estavam dizendo isso aqui. Não. Deus está ajudando a gente porque Deus deu as tábuas da lei e Deus deu a liberdade. E Santa Agostinho estava dizendo o seguinte, não, isso aí não só está errado, mas está muito errado. Porque ela contribui para o ato de pecar mais do que mais do que a precaução. E por isso provoca mais o crescimento do pecado. Então o pecado é mais grave. Porque a má cobiça acrescenta mais culpa quando se transgride a lei. E qual que é a conclusão disso aí, então? O que a gente pode concluir com isso? A gente pode concluir que a lei não justifica e não pode justificar. É uma conclusão óbvia. Então, essa história de que não, Deus nos deu as leis e a liberdade, então nós podemos obter a justificação nisso, é simplesmente mentira. A lei não pode justificar o homem. Abre aspas, Santo Agostinho. Aí está a razão porque o apóstolo acusa os judeus e diz ser judeu, mas não cumpre o que professa, afirmando, ora, se tu te denominas judeu e descansas na lei e te glorias em Deus, tu que conheces sua vontade e que, instruído pela lei, sabes discernir o que é melhor, que estás convencido de ser o guia dos cegos, a luz do que andam nas trevas, educador dos ignorantes e mestre dos que não sabem, possuindo na lei a expressão da ciência e da verdade, ora tu, que ensina aos outros, não ensinas a ti mesmo. Pregas que não deve furtar e furtas, proíbes o adultério e cometeis adultério. Abominas os ídolos e despojas os teus templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Pois, como está escrito, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, diz nosso Senhor. Então, quando nosso Senhor diz que por vossa causa, falando aos fariseus, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, ele está, na verdade, aqui, nosso Senhor estava nos explicando qual que era a proposta, qual que era a causa de todo o Antigo Testamento. Tá? Por quê? São Paulo está acusando os judeus, porque os judeus falavam assim, nós somos os justos, nós somos os guias, nós somos os salvos, porque nós cumprimos a lei. E São Paulo está dizendo para eles, mas a lei não justifica, porque vocês não estão cumprindo a lei porque vocês a amam, mas vocês estão cumprindo a lei simplesmente por temor. E não só isso, quando não isso, vocês são hipócritas. Quando não isso, vocês não só cumprem a lei por medo, mas vocês nem cumprem a lei e dizem para os outros cumprir. Então, Santo Agostinho vai dizer que os judeus, né, vai concordar com São Paulo, que os judeus cumpriam a letra da lei, eles cumpriam o que estava escrito, estava lá escrito, não cobiçarás. Mas eles não podiam obter a justificação por causa disso, pois não tinham a graça. E porque eles não tinham a graça, eles não amavam a lei. Lembram disso? Que para amar a lei é necessária a graça de Deus, o Espírito Santo nos nossos corações. Então, sem a graça, ainda que se cumpra a lei, não se obtém justificação,
porque se cumpre a lei não por amor, mas por temor. Certo? Então, é daí que vem essa expressão de que as obras não justificam, que os protestantes ficam usando para lá e para cá, né? Tem discussão com católico, discussão besta sempre, né? Tem pessoal que não entende, de ambos os lados, geralmente. Eu já fiz muito isso, inclusive. Mas, as obras não justificam. Mas que obras que eles estavam falando? Eles estavam falando dessas obras aqui, as obras da lei sem a graça. Tá? Cumprir a lei simplesmente por cumprir. Tá? Então, os judeus, eles cumpriam a lei, mas eles não poderiam obter a justificação, eles não poderiam ser salvos, não poderiam obter o fim sobrenatural só por cumprir a lei, porque a lei, ela não é o suficiente para justificar o homem. Não pode. Tá? Eu vou explicar sobre o Antigo Testamento mais à frente. Então, os judeus faziam isso. Vai dizer Santo Agostinho, abre aspas. Mas julgavam que cumpriam essa lei com justiça. Olha que engraçado. Eles achavam que eles eram justos porque eles cumpriam a lei com justiça, quando eram mais seus transgressores. Mas a lei produzia a ira, Romanos 4,15, ao comar o pecado, o qual praticavam sem poder alegar nenhuma ignorância. Ou seja, eles não podiam dizer que eles não conheciam o mal, porque eles conheciam, porque a lei foi dada. Pois todos os que praticavam o preceituado na lei, praticavam não sendo auxiliados pelo Espírito Santo, mas por temor ao castigo, e não por amor à justiça. Assim, perante Deus não existia na vontade o que perante os homens aparecia nas obras. Então, porque Deus conseguia ver a intenção dos corações deles. E por isso eram considerados réus e não justos, porque Deus sabia o que cometiam, sabia que cometiam o mal, e se fosse possível, inclusive sem punição. Então, o que Santo Agostinho está falando aqui, concordando com São Paulo, é o seguinte: olha, se nós só podemos fazer o mal, quando uma lei nos é dada, nós vamos fazer este mal. E ainda que você resista e cumpra a lei, porque você não tem a graça, você não pode amá-la. E se você não pode amá-la, isso não pode te justificar. Então aqui, Santo Agostinho está fazendo ele está simplesmente trabalhando em todos os casos possíveis. Ele está dizendo assim, não, mas só um pouquinho. A gente não pode cumprir a lei, por quê? Porque a gente não pode ser justificado pela lei, por quê? Porque nós precisamos que algo seja adicionado à nossa natureza, como eu expliquei para vocês antes. Mas também porque a nossa natureza está ferida, então ela precisa de um auxílio externo. Mas também, né, ainda que você cumpra a lei, você vai cumprir a lei não por amor, mas por temor. E se você cumpre a lei por temor, então você não tem a graça e você não ama a lei. E se você não ama a lei, você não pode ser justificado por ela. Então a lei sozinha, sem o auxílio da graça, não justifica ninguém. É isso o que São Paulo fala lá em Romanos, quando ele diz, né, quando ele diz que nenhuma carne será justificada diante de Deus, ele quer dizer sobre as obras da lei é justamente isso. Porque cumprir a lei, simplesmente por cumprir, sem amá-la, né, não pode justificar ninguém. Mas o homem não pode amar a lei senão pela graça. Então, se o homem não pode amar a lei senão pela graça, o homem precisa necessariamente, para se justificar, do Espírito Santo. Deu para entender o silogismo? Talvez tenha sido muito rápido, mas é um silogismo simples. Funciona dessa forma. Você só pode se justificar se você cumprir a lei com a graça. Mas a lei sozinha, sem a graça, faz com que o homem somente erre. E mesmo quando o homem cumpre a letra da lei, porque ele não tem a graça, porque é a lei sozinha, então o homem não pode amar essa lei que ele está cumprindo. Ele faz porque ele teme. Ele não faz por amor, faz pelo terror. E se ele faz pelo terror, então ele não pode obter justificação, ainda que ele cumpra a letra da lei, como os faziam os judeus. Por isso que os judeus não foram justificados pela obra da lei. Por isso que São Paulo fala, nenhuma carne será justificada diante de Deus sobre as obras da lei. Por quê? Ainda que você cumpra a lei, você vai cumprir não por amor, você vai cumprir por medo. E se isso é verdade, então você não está cumprindo, né? Você não está obtendo justificação por causa disso. E o que Santo Agostinho está falando? Está falando assim, olha, se é verdade que o homem vai cumprir a lei por temor sem a graça, sempre, significa que a única forma do homem cumprir a lei por amor é com a graça. E se a única forma de obter justificação é amando a lei, então o homem precisa necessariamente da graça para poder obter justificação cumprindo a lei. Ficou claro para todo mundo isso?
Qualquer dúvida, Matheus? Sim, a graça já atuava, tá? Mas vamos discutir isso depois, talvez no final. Mas a moral é a seguinte: no Antigo Testamento, tudo que Deus queria dos judeus, e eu já estou dando esse spoiler para vocês, tudo o que Deus queria dos judeus era que os judeus simplesmente entendessem que sem a graça eles não poderiam cumprir a lei. Olha, Vinícius, sim, a justificação vem pela graça, então é isso aí. Somos cristãos, né? É isso que a gente acredita. Vem pela graça. Tá? É isso tudo que Santo Agostinho está tentando provar isso aí. A justificação precisa vir pela graça. Porque a única forma do homem amar a lei é com a ação da graça. Sem a graça, porque a nossa natureza é corrupta, nós não só não conseguimos cumprir a lei, mas nós vamos fazer o contrário, nós vamos odiar a lei, nós vamos odiar a Deus, nós vamos fazer o errado sempre. Tá? Então, nós somos justificados pela graça. E Deus estava tentando mostrar isso para o povo de Israel no Antigo Testamento. Tá falando assim, olha, tá aqui a lei. Aí eles não cumpriam. Falaram assim, mas pede para mim. Pede para mim. Peça ao Deus, eu sou aquele que sou. Aí os judeus iam lá, não, beleza então. E pum, de novo, e Deus, pede para mim. Então Deus queria mostrar aos judeus que, sem a graça, eles nunca seriam capazes de cumprir a lei. Mas os judeus tinham o coração o quê? O que os judeus tinham? Que a Escritura sempre fala. Que os judeus tinham? Coração petrificado, duro. Coração duro. E nós temos que coração? Nós temos o coração vivo, porque o Espírito habita no nosso coração. Tá? Então, os judeus cumpriam a lei, mas não podiam obter a justificação, pois não tinham a graça. E porque eles não tinham a graça, então eles não amavam a lei. E porque eles não cumpriam a lei por amor, então eles não podiam obter justificação por causa disso. Aí os pelagianos vêm e dizem o seguinte, vai dizer Santo Agostinho, né? Uma quote dele. Mas dizem os pelagianos, louvamos a Deus, né? Autor da nossa justificação, reconhecendo que ele nos deu a lei, sob cuja visão sabemos como viver. Sabem sim, confia. Não prestam atenção, de Santo Agostinho, no que leem, porque diante dele nenhum homem será justificado pelas obras da lei, de São Paulo, Romanos 2, 20. Pode-se dar essa justificação diante dos homens, não porém diante de Deus. Ou seja, nós podemos falar para os outros isso aí, mas não para Deus, porque Deus esquadrinha os nossos corações e a vontade mais oculta, na qual ele vê o que gostaria, se fosse lícito, aquele que teme a lei, embora pratique outra coisa. Então, se a gente está dizendo assim, aí os caras vêm lá e dizem assim, não, mas nós amamos e louvamos a Deus, autor de nossa justificação, né? Reconhecemos que ele nos deu a lei, sob cuja visão, né, sabemos como viver. Não. Porque diante dele nenhum homem será justificado pelas obras da lei, de São Paulo. E com razão, porque a natureza humana está ferida. Não vem que esse papo, Deus nos deu as leis e agora nós sabemos como viver. Sabe porcaria nenhuma. Porque a sua natureza está ferida, você só vai fazer o que é ruim. Ponto, acabou. Então, no fim, o que a gente pode concluir com toda essa história, e que Santo Agostinho está tentando provar aqui, que a justificação vem de quem? De Deus, e não dos homens. E que a justificação é uma obra de quem? Da graça, e não das nossas obras. A justiça de Deus, não dos homens, vai dizer Santo Agostinho, abre aspas. No tocante a este ponto, talvez a presunção humana, aqui falando dos pelagianos, né, ignorando a justiça de Deus e pretendendo estabelecer a sua própria justiça, venha a argumentar que São Paulo afirmou com razão, porque pela lei ninguém se justificará, já que a lei revela apenas o que fazer e o que evitar, de modo que a vontade cumpra o que a lei mostra, e assim o homem se justifique não pelo que manda a lei, mas pelo uso da sua liberdade. Mas, ó homem, de Santo Agostinho, escuta o que vem a seguir. Abre aspas, São Paulo. Agora, porém, independentemente da lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Testemunhada pela lei e pelos profetas. Romanos 3:21. Acaso os próprios surdos não ouvem essas palavras? Isso é Santo Agostinho, tá? Pá, pistola. O apóstolo diz, manifestou-se a justiça de Deus. Ignoram essa justiça os que pretendem estabelecer a sua própria e querem sujeitar-se a Deus. Romanos 10:3. O apóstolo disse, manifestou-se a justiça de Deus e não a justiça humana.
ou a justiça da vontade própria, mas a justiça de Deus, não aquela pela qual Deus é justo, mas aquela com a qual reveste o homem quando justifica o ímpio. Tá claro que São Paulo e Santo Agostinho estão falando aqui? Que até os surdos conseguem entender, né? Como disse Santo Agostinho. Manifestou-se a justiça de Deus, não a justiça dos homens. Então, Luca, qual que é a proposta da lei? Por que a lei existia? Por que a lei existe? Né? Por que a graça, então, precisa da lei? Né? Ou por que a graça opera pela lei? Bom, Santo Agostinho vai dizer o seguinte, que essa justiça ela se manifesta pela lei, mas ela não se dá por ela. A origem da justiça, a origem da justificação do homem, não se dá pelo cumprimento da lei, mas se manifesta pelo cumprimento da lei. Estão entendendo a diferença? Porque o homem, ao cumprir a lei com amor, mostra que está justificado pela graça. Mostra que a graça o justificou. Mas não é o caso, não é que o homem cumpre a lei e então Deus dá a graça como se fosse uma espécie de salário. Tá? Então vai dizer assim, abre aspas aí, Santo Agostinho novamente. Tudo isso é testemunhado pela lei e pelos profetas, eles testemunharam isso. Dão-lhe testemunho a lei e os profetas. A lei, certamente, pois pelo fato de ordenar, ameaçar e a ninguém justificar, mostra claramente que o homem é justificado pelo dom de Deus mediante a ajuda do Espírito. Então, só pelo fato da lei existir, ela dá testemunho que a justiça vem de Deus. Por quê? Porque ela diz assim, eu não justifico, tem que ser alguma outra coisa. Pelo simples fato dela fazer isso. Os profetas também. Por quê? O que está dizendo aqui? Os profetas também são. Porque o que eles estavam testemunhando realizou-se na vinda de Cristo. Por isso, o apóstolo prossegue e acrescenta, falando de São Paulo, a justiça que se manifestou, a justiça de Deus, que opera pela fé em Jesus Cristo, ou seja, pela fé com a qual se crê em Cristo. Então não é qualquer fé, é a fé em Cristo. Assim como por essa fé de Cristo não se entende a fé com a qual Cristo crê. Assim a justiça de Deus não é aquela pela qual Deus é justo, mas a pela qual ele nos faz justos. Tá? A justiça e a fé, então, são nossas, mas se diz serem de Deus e de Cristo, porque elas nos são concedidas por eles na sua liberalidade. Portanto, Deus nos concede essa justiça que é dele, ele nos dá. Portanto, a justiça de Deus, embora seja concessão sem a lei, ou seja, Deus nos dá gratuitamente, não se manifestou sem a lei, mas se manifestou por ela. Pois, como poderia ser testemunhada pela lei se manifestasse sem a lei? Então, mas se a lei ela testemunha, então precisa se mostrar pela lei. Mas a justiça de Deus é concessão independentemente da lei. Porque ele a confere ao crente mediante o Espírito da graça, sem a ajuda da lei. Porque ele a confere, né, dessa maneira, ou seja, sem ser auxiliada pela lei. É certo que Deus, algumas vezes, mostra ao homem a sua enfermidade por meio da lei, a fim de que se cure recorrendo pela fé e sua misericórdia. Opa. Assim eu não consigo ler. Deu para entender até aqui o que está acontecendo? Ele está provando simplesmente o seguinte, olha, o motivo pelo qual a lei existe é dar testemunho que a justiça, a justificação, não vem por ela. Essa é a proposta da lei. E aqui é uma coisa bem interessante. Santo Agostinho, eu vou comentar isso depois, mas Santo Agostinho está dizendo o seguinte, a moral da lei existir é para mostrar que a nossa vontade é fraca. Ponto final. A moral, o jeito pelo qual a lei, quando a gente vê nas escrituras que a lei e os profetas deram testemunho da justiça. Qual que é o testemunho que a lei dá? O testemunho que a lei dá é o seguinte, ela está te mostrando que você nunca vai conseguir cumpri-la sem o auxílio de Deus. Esse é o testemunho que ela dá. Ela está dizendo para você, eu só e você sozinho não é o suficiente para me cumprir, você precisa de alguma coisa. Ela está te mostrando. E qual que é o testemunho? O testemunho é os judeus, por exemplo, tentando cumprir a lei, o Antigo Testamento inteiro e nunca conseguindo. Está dando testemunho. Olha só, sem a graça de Deus não dá. Não dá.
tenta, vai para cativeiro, volta para cativeiro, luta com certo povo, volta para certo lugar, conquista as terras, perde as terras, conquista as terras, perde as terras, conquista as terras. Não cumpre a lei. Nunca, 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 nunca. Esse é o testemunho que a lei está dando. A lei está dando, olha, tem alguma coisa que vai além de mim. Tá? E vai dizer Santo Agostinho. Por isso, acerca da sabedoria divina, está escrito que leva na língua a lei e a misericórdia. A lei pela qual torna réus os soberbos, e a misericórdia pela qual justifica os que se humilham, os que pedem a Deus. Sozinho eu não consigo, me ajuda. Justiça de Deus que opera pela fé em Jesus Cristo em favor de todos os que creem, pois não há diferença, visto que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:22. E não da sua própria, pois o que é que possuem que não tenham recebido? Se receberam, por que haveriam de se ensoberbecer como se não tivessem recebido? 1 Coríntios 4:7. Isso aqui é muito importante. O que você tem que você não recebeu de Deus? Diz 1 Coríntios 4:7. Encontram-se, portanto, privados da glória de Deus. E escuta o que vem em seguida, diz Santo Agostinho. E são justificados gratuitamente por sua graça. Romanos 3:24. Não são justificados pela lei ou pela sua própria vontade, mas justificados gratuitamente por sua graça. O que não quer dizer que a justificação não seja fruto da nossa vontade, mas que a nossa vontade se revela enferma pela lei, doente, para que a graça cure a nossa vontade e a vontade curada possa cumprir a lei, não oprimida pela lei, não temendo a lei, sem precisar da lei, mas amando-a. Deu para entender bem essa parte aqui, com esse trecho? Mateus, a lei serve para revelar que a gente é um bosta sem Deus? Isso. Perfeito. Não poderia ter colocado melhor. A lei, ela dá testemunho da graça por causa disso. Ela fala assim, ô filho, você pode tentar aqui o quanto você quiser. Não dá. Você não consegue. Você precisa de uma outra coisa. A sua natureza está ferida. Você não consegue me cumprir. Novamente, não são justificados pela lei ou pela sua própria vontade, mas justificados gratuitamente pela graça de Deus. O que não quer dizer que a justificação não seja fruto da nossa vontade, mas que a nossa vontade se revela doente pela lei, né? Para que a graça cure a nossa vontade, e a nossa vontade curada cumpra a lei, não oprimida, não temendo a lei, mas por amor, e isso justifica. Natan, novamente, isso não precisa ficar claro, porque eu já deixei claro no início que eu estava falando de bens sobrenaturais. Já está claro. Talvez não esteja claro para você, mas eu já mencionei isso no início. Talvez você não estivesse aqui. Tá? Mas eu estou falando de bens sobrenaturais. Estou falando de bens sobrenaturais desde o início. Bom, mas então é o seguinte. O que a gente tira dessa passagem, né? Onde está então o motivo da glória, né? Em força de qual lei? A das obras? De modo algum. Mas em força da lei da fé. Diz Romanos 3:27. Tá? De modo nenhum pela força da lei das obras, mas pela lei da fé. Vai dizer Santo Agostinho. Pois, abre aspas, aqueles que sabem pela lei como o homem deve viver, ou seja, aqueles que têm o conhecimento, não são justificados pelo seu conhecimento. Não são justos porque eles conhecem. Porque, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Romanos 10:3. Então, qual que é a diferença entre essas obras, a obra da fé, a lei da fé e a lei das obras? Qual que é a diferença da lei da fé e a lei das obras? E aqui a gente vai fazer um belo resumo de tudo que a gente falou até agora. Vai dizer Santo Agostinho, abre aspas. O que a lei das obras ordena ameaçando, a lei da fé faz crendo. As obras, prescreve, não cobiçarás. A lei, essa aqui,
da fé diz: como eu sabia que não poderia obter a sabedoria, se Deus não me desse, e isso já era um efeito da sabedoria, o saber de quem vinha este dom, dirigi-me ao Senhor, e fiz a minha súplica. E esta é a sabedoria denominada piedade, com a qual se honra o Pai das luzes, que outorga todo dom precioso e toda dádiva perfeita. Tiago 1,17. É honrado com o sacrifício de louvor e ação de graças, a fim de que aquele que o cultua se glorie nele, e não em si mesmo, segundo Coríntios 10,17. Assim, pela lei das obras, Deus diz: fazei o que eu mando, e pela lei da fé se diz a Deus: concede o que mandas. Portanto, a lei ordena para advertir o que a fé deve praticar, ou seja, o que recebe o preceito, saiba o que deve pedir, se ainda não pode cumpri-lo. Então, a lei diz não para que você cumpra, a lei diz para que você peça para cumprir. Estão entendendo? Essa é a diferença entre a lei da fé e a lei das obras. A lei das obras diz: não cobiçarás, para que a lei da fé diga: Senhor, me ajude a não cobiçar. E não para que você diga: não, beleza, vou fazer. E você não consegue fazer, como a gente já provou por conta do pecado original. Entenderam isso? Portanto, a lei ordena para advertir o que a fé deve praticar, ou seja, o que recebe o preceito saiba o que deve pedir, se ainda não pode cumpri-lo. Porém, se o pode cumprir com constância e o faz com submissão, também deve ter consciência da ajuda que o torna capaz. Ou seja, ele não está fazendo sozinho, está fazendo porque Deus está ajudando. Não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, diz o mesmo apóstolo. Infatigável pregador da graça, a fim de que conheçamos os dons da graça de Deus. 1 Coríntios 2,12. E São Paulo e Santo Agostinho vão tão fundo nisso aí que eles dizem o seguinte: até os 10 mandamentos seriam a lei que nos mataria se não tivessem a graça. Vai dizer, abre aspas. Na mesma passagem aos Coríntios, onde diz: a letra mata, mas o Espírito comunica a vida, pela letra o apóstolo quer dar a entender com mais evidência o próprio decálogo, os próprios 10 mandamentos, inscritos em 2 tábuas. Assim ele se expressa: nessa carta sois vós, carta escrita em nossos corações, reconhecida e lida por todos os homens. Evidentemente, sois uma carta de Cristo, entregue ao nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de carne, mas nos nossos corações. Tal é a certeza que temos, graças a Cristo, diante a Deus. Não como se fôssemos dotados de capacidade que pudéssemos atribuir a nós mesmos, mas é de Deus que vem a nossa capacidade. Foi Ele quem nos tornou aptos para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas sim do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Ora, se o mistério da morte, gravado em letras sobre a pedra, foi tão assinalado pela glória que os israelitas não podiam fixar os olhos no semblante de Moisés por causa do fulgor que nele havia, fulgor, aliás, passageiro, como não será ainda mais glorioso o mistério do Espírito? Na verdade, se o mistério da condenação foi glorioso, muito mais glorioso será o mistério da justiça. Então, se o Velho Testamento já foi glorioso, já foi, né, magnífico, quem dirá então este novo e glorioso ministério da justiça? Segundo Coríntios 3, 2 ao 9. Não são palavras minhas, não são palavras nem de Santo Agostinho, são palavras de São Paulo. Então, lei da fé é uma lei interna, está dentro de nós, nos faz amar e fazer o bem, está escrita em nossos corações. A lei das obras é uma lei externa, ela faz temer e ela está escrita em tábuas de pedras e não escrita nos nossos corações. As 2 diferenças. Lei das obras externa, temor, escrita em tábuas de pedra. Lei da fé interna, vem de dentro de nós, faz amar e escrita em nossos corações. Vai dizer Santo Agostinho numa longa passagem que eu vou ler para vocês, ele diz assim, que é muito importante. Por isso, porque a lei, como afirma o apóstolo em outra passagem, foi acrescentada em vista das transgressões, isto é, a letra escrita fora do homem, ele a denomina mistério da morte e ministério da condenação, falando do Velho Testamento. A do Novo Testamento chama-se a ministério do Espírito e ministério da justiça, visto que praticamos a justiça pelo dom do Espírito e somos libertados da condenação devido à transgressão. Portanto, a primeira passa e a segunda permanece, pois retira-se o guia que atemoriza e a caridade vem e sucede ao temor. Pois, onde se acha o Espírito do Senhor, aí está a liberdade, segundo Coríntios 3,17.
Este ministério não procede de nossos merecimentos, mas da misericórdia divina. E por isso diz, já que por misericórdia fomos revestidos de tal ministério, não perdemos a coragem. Dissemos não aos procedimentos secretos e vergonhosos, procedemos sem astúcia e não falsificamos a palavra de Deus, segundo Coríntios 4, 1, 2. Por este dolo e astúcia quis dar a entender a hipocrisia pela qual os soberbos querem parecer justos, os judeus. Daí, o que nos diz o Salmo e o apóstolo lembra como testemunho dessa graça. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Romanos 4:8, Salmos 32:2. Então, é só escritura. Tá amplamente explícito nas escrituras. E daí vem então, né, a conclusão de Santo Agostinho disso aí tudo, que é o seguinte, ele vai dizer, nenhum cristão, atenção, nenhum cristão se extravie desta fé, que é a única cristã. Não haja alguém que, não se atrevendo a afirmar que nos tornamos justos por nossas forças e não por obra da graça de Deus, porque percebe que os fiéis e piedosos não poderiam tolerá-lo, esse alguém volte atrás e diga que não podemos ser justos sem a cooperação da graça de Deus, porque ele deu a lei, porque estabeleceu uma doutrina ou porque ele ordenou santos preceitos. Essa letra, sem dúvida, sem a ajuda do Espírito, é a letra que mata. Contudo, com a presença do Espírito vivificador, ele faz com que seja amada, como se tivesse sido escrita no interior, o que a lei fazia ser temido ao ser sido escrita exteriormente. Claro isso? Assim, tô só lendo mal e porcamente aqui o que Santo Agostinho tá falando, porque assim, tem muito o que falar depois dele falar isso aí tudo, né? Assim, eu, quando tava lendo esse livro, eu só tomava, assim, um lado pro outro. Beleza, é isso aí, né? Top. Então, nenhum cristão se extravie dessa fé, que é a única cristã. Tá? Então, não haja, que é muito engraçado, porque ele estava respondendo o que os caras estavam falando, né? Não haja alguém que, não se atrevendo a afirmar que nos tornamos justos por nossas forças, porque é o que os pelagianos estavam falando. Eles estavam falando assim, não, a gente é justo pelas nossas forças. E eles percebiam que eles eram muito ridículos fazendo isso. Então, eles não se atreviam a fazer isso. Então, o que eles falavam? Não, por obra da graça de Deus, porque, né, os fiéis, eles não poderiam tolerar essa coisa do, não, pelas suas próprias escolhas você pode ser santo. Então, por causa disso, eles falavam assim, não, eles voltavam atrás e diziam, não, nós podemos ser justos, né, sem a cooperação da graça, porque ele deu a lei, porque ele estabeleceu uma doutrina, nos deu a liberdade, então a gente pode fazer isso. E aí Santo Agostinho diz o seguinte, cara, essa letra aí da lei, né, deixando a mercê da nossa liberdade, sem dúvida, sem a ajuda do Espírito Santo, é a letra que mata. Tá? Porque a nossa natureza está ferida. Se a natureza está ferida, ela não vai conseguir cumprir a lei. Se a nossa natureza está ferida, ela está enviesada a sempre fazer o mal. Então, a lei, sem a graça de Deus para nos ajudar, para remover os impedimentos da nossa concupiscência e nos dirigir ao bem, nós não conseguimos fazer nenhum bem sobrenatural. Nós vamos fazer sempre o mal. E por que isso é dom? E por que isso é verdade? A gente chega numa conclusão óbvia aqui. Todas as passagens lidas são da obra do Espírito e a lei, sim. E por causa disso tudo, a gente chega numa coisa ridiculamente óbvia aqui. Que se a justificação vem de Deus, e se a justificação ela não vem como um salário, ou seja, porque nós só podemos fazer o mal, o que nós temos que nós não temos recebido, né, de São Paulo. Ou seja, se por causa do pecado original a gente só faz o mal sem a ajuda de Deus, como é que a justificação pode vir de algo bom em nós? Tipo assim, eu fiz um ato da hora e aí Deus foi lá e me deu uma estrelinha na testa. Não, agora você está justificado, parabéns, muito bom. Ora, mas eu não posso fazer nenhum bem sobrenatural. Como é que Deus pode me justificar como uma recompensa? Não, ele fez alguma coisa boa. Se eu não posso fazer essa coisa boa, como isso pode ser verdade? Então, se a justificação vem de Deus, se a justiça é de Deus, não pela lei das obras, ou seja, não pelas coisas, não pelo nosso cumprimento cego da lei, porque nós não podemos amá-la, mas sim por causa do Espírito Santo que ele colocou no nosso coração, pela sua liberalidade, então a justificação só tem uma resposta, precisa ser gratuita. Tem que ser 0,800. Tem que ser de graça, grátis.
Por uma razão muito simples. Se a graça não é de graça, então não é mais graça, né? Que graça é porque ela é de graça. Parece fácil, mas não é para os pelagianos, tá? Parece idiota, mas é verdade. E vai dizer Santo Agostinho, abre aspas, pois Deus promete e ele o cumpre. Não promete e outro cumpre. Isso não é prometer, mas é predizer. Portanto, dependendo não das nossas obras, mas daquele que chama, para que não seja devido às obras dele, mas a Deus, evitando que a recompensa não seja atribuída à graça, mas conforme uma certa dívida. E então a graça deixa, sim, de ser graça. Ou seja, se Deus nos dá a justificação como uma retribuição, então a graça não é mais graça. Simplesmente porque então nós precisamos fazer algo para que Deus nos dê a graça. Mas se nós precisamos fazer algo para que Deus nos dê a graça, então não é mais de graça. E se não é mais de graça, então não se chama graça. Se chama outra coisa. Mas do contrário, Deus nos dá a graça, e se nos dá a graça, é de graça. Por uma outra razão ainda mais forte, nós não podemos fazer nenhum bem sobrenatural. Se isso é verdade, como é que nós podemos ter algum bem na nossa natureza para que Deus nos dê a graça de volta? Então, Deus não nos justifica porque nós fomos bons, mas Deus nos justifica para que nós possamos ser bons. Então, é só pela graça que nós podemos fazer o bem. E não o contrário, a gente faz um bem e aí Deus dá a graça. Parabéns, estrelinha amarela na testa, você é o aluno da semana. Entendeu? Não, não é isso. Então a graça tem que ser gratuita. Abre aspas, Santo Agostinho. Por conseguinte, a herança vem da fé, para que seja gratuita e para que a promessa fique garantida a toda a descendência, ao contrário do passado, que era só era algo limitado. Não só a descendência segundo a lei, ou seja, a que veio do Antigo para o Novo Testamento, né, os judeus, mas também a descendência segundo a fé, ou seja, todo mundo que tem fé, os judeus e também os pagãos, os gentios. Tá? Não havendo a precedência da lei, segundo a fé de Abraão, ou seja, imitadores da fé de Abraão, que é o pai de todos nós, conforme está escrito, eu te constituí pai de muitos povos, Romanos 4, 16 e 17. Todos estes, portanto, predestinados, chamados, justificados, glorificados, conhecerão a Deus pela graça do Novo Testamento, desde o menor até o maior. Consequentemente, assim como a lei das obras escritas em tábuas de pedra e sua recompensa, ou seja, a terra, né, a terra que eles estavam procurando no Antigo Testamento, que Israel recebeu, pertence ao Antigo Testamento, assim a lei escrita nos corações e sua recompensa, ou seja, a figura da contemplação que a casa espiritual de Israel receberá, o céu, após a libertação desse mundo, pertence ao Novo Testamento. Ou seja, a justificação que nos garante a passagem para o céu, ela é dada de graça. Ela é herança da fé e é gratuita para que a promessa seja garantida. Portanto, dado isso, se é de graça, se a graça e a justificação então é dada de graça, as obras não podem preceder a justificação. Ou seja, não é que você faz umas coisinhas legais e aí Deus te dá a justificação. Não, é o contrário. Deus te justifica e aí então você faz o bem. Sobrenatural. Abre aspas. Quis dar o apóstolo pela palavra gratuitamente, quis dar a entender o apóstolo pela palavra gratuitamente, que as obras não precedem a justificação. Isso é o que ele diz claramente em outra passagem. E se é por graça, não pelas obras, e se é por graça, não é pelas obras. Do contrário, a graça não é mais graça. Romanos 11, 6. Se é por graça, não é pelas obras. Do contrário, a graça não é de graça. Abre aspas, Santo Agostinho de novo. Ninguém se deixe levar da vanglória pelo que lhe parece possuir, como se não tivesse recebido, 1 Coríntios 4,7, ou então julgue ter recebido, porque a letra se pôs à sua frente para ser lida ou soou para ser ouvida. Pois, se é pela lei que vem a justiça, então Cristo morreu em vão. Aqui nós chegamos no ponto central. Presta toda uma atenção. Quem saiu disso aqui, sinto muito, mas acabou de não entender o porquê que os pelagianos eram retardados mentais. Eles negavam, Santo Agostinho vai dizer que eles negavam o fator salvífico da cruz de Cristo. Porque vejam, olha só que coisa idiota isso aqui, mas isso aqui faz muito sentido, olha só. Nós não acreditamos que Cristo morreu pelos nossos pecados? Acreditamos. Nós não acreditamos que Cristo se encarnou só para nos salvar?
para nos dar a justificação? Sim, acreditamos. Então, se nós podemos fazer alguma coisa para obter a justificação sem a graça de Deus, por que que Cristo morreu? Então, Cristo morreu em vão, que é o que diz Gálatas. Gálatas é claríssimo, olha só. São Paulo fala lá. Ninguém se deixe levar da vanglória pelo que ele parece possuir, como se não tivesse recebido. 1 Coríntios 4,7. Ou então julgue ter recebido, porque a letra se pôs à sua frente para ser lida ou soou para ser ouvida. Pois, se é pela lei que vem a justiça, então Cristo morreu em vão. Gálatas 2,21. Porque então você tem alguma coisa na sua natureza que é capaz de fazer com que você se justifique. E se isso é verdade, se você pode obter a justificação, se você pode obter a salvação pela sua própria natureza, qual que é o sentido de ser cristão? Porque o cristão diz assim: Deus morreu pelos meus pecados para poder me salvar. Se eu posso me salvar pela minha própria natureza, com efeito, segue ele dizendo, se Cristo não morreu em vão, subiu aos céus, levou o cativo ao cativeiro, deu os dons aos homens, daí procede tudo que se tem. Mas se alguém negar, senhores, que esta é a fonte, é porque não tem. E se tem, ser-lhe-á tirado. Diz Nosso Senhor, Lucas 8,18. Pois há um só Deus que justificará os circuncisos pela fé e os incircuncisos através da fé também. Romanos 3,30. Então, todo mundo vai ser justificado por Deus. E aqui, para quem está se perguntando sobre a questão do Antigo Testamento, ele diz assim, né, que a razão de Israel ter caído é o seguinte: não procurou pela fé, mas como se a conseguisse pelas obras, ele explicou dizendo, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque a finalidade da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Romanos 10, 3, 4, falando dos judeus. Então, a lei queria mostrar para os judeus que eles não poderiam sem Deus, mas os judeus procuraram estabelecer sua própria justiça. De São Paulo. Eis o propósito da lei das obras, né? Abre aspas. Portanto, a justiça da lei é proposta de tal modo que viverá por ela aquele que a praticar. Levítico 18:15. Quem reconhecer sua fragilidade, não por suas próprias forças, nem pela letra da lei, o que não é possível, mas pela fé que reconcilia com o autor da graça. Cumpra e nela viva. Porque a lei ela não é inútil, mas ela só pode ser cumprida pela fé. Então, a lei te guia até a fé, porque ela dá testemunho que ela não é suficiente, e com a fé você então cumpre a lei por amor. E aí então justifica-se. Aí então você é justificado, cumpre a lei, desculpa. A prática da obra que leva a nela viver só é possível ao que foi justificado. Então, só é possível cumprir a lei aquele que foi justificado. Mas a justificação se obtém pela fé sobre a qual está escrito. Não digas então, coração, quem subirá ao céu, isto é, para fazer descer Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo levantar-se dentre os mortos. Mas o que diz ela? Ao teu alcance está a palavra, em tua boca e em teu coração, a saber, a palavra da fé que nós pregamos. Porque se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, 5-9. Abre aspas ainda, Santo Agostinho. Pela fé em Jesus Cristo obtemos salvação, seja quando começamos a vivê-la realmente, seja quando confiamos ao seu aperfeiçoamento mediante a esperança. Pela lei tememos a Deus, pela fé esperamos em Deus, mas para os que temem o castigo a graça permanece oculta, e a alma sofrendo este temor, enquanto não vencer a concupiscência do mal e aquele temor, qual severo vigilante, não se afastar. Sério, desculpa. Desculpa, ele diz assim: e a alma, sofrendo este temor, enquanto não vencer a concupiscência do mal e aquele temor, qual severo vigilante, não se afastar, refugia-se pela fé na misericórdia de Deus, a fim de que ele conceda o que manda, e com a sua suavidade da graça, infundida pelo Espírito Santo, consiga que lhes dê mais prazer e o que ele manda do que o que ele proíbe. Assim, a abundância de sua doçura, ou seja, a lei da fé, a caridade, gravada e infundida nos nossos corações, se aperfeiçoem
nos que nele esperam, e deste modo a alma pratique o bem, uma vez curada não pelo temor do castigo, mas pelo amor da justiça. Show? Vamos lá, resumo. Justificação. É o estado de onde o homem, nascido do filho do primeiro Adão, é elevado por Deus até um estado de amizade e filiação paterna. Isso não pode se dar pelos próprios esforços do homem, porque é um fim sobrenatural e o homem, por meios naturais, não pode obter um fim sobrenatural simplesmente porque está acima da sua natureza. Também, especialmente pelo fato de que o homem tem um pecado original. Então a natureza humana está ferida. Portanto, aqueles que dizem, então, Acho que o Luca travou. Deixa eu avisar ele aqui no WhatsApp. Acho que foi a net dele que caiu, gente, porque nem a mensagem tá chegando. São os islâmicos. Solafide. Ainda bem que tava no finalzinho. Relaxa, Letícia, não vou perder a sala não. Se eu perder a sala aí, o pessoal me mata. Todo mundo que tá aqui. Gente, ele me mandou mensagem aqui que vai voltar. já voltei, filho. Aí. Ah, tá aí já. Então, só pra gente encerrar, tá? Que isso foi o final. É muita coisa, eu sei. Mas isso aqui é muito importante e precisa estar com as bases na cabeça de vocês. A justificação, portanto, é este estado pelo qual o homem não pode atingir pela própria natureza. E pela obra da graça. Por quê? Porque é um fim sobrenatural, o homem não pode atingir um fim sobrenatural por meios naturais, então o homem precisa que Deus forneça a ele os meios sobrenaturais. Gostaram do meu estilo, né? Então, aí. Por que vocês estão rindo disso? Tá? Então, precisa ser algo adicionado, mas não só isso, a natureza do homem também está ferida. Se a natureza do homem também está ferida, né, que é uma segunda razão, o homem não consegue fazer nenhum bem sobrenatural sozinho. Se o homem não consegue fazer nenhum bem sobrenatural sozinho, ninguém pode dizer, né, que a graça de Deus está nos auxiliando simplesmente pelo fato de que Deus nos deu as leis e a liberdade. Porque se isso é verdade, né, porque se isso fosse verdade, então nós deveríamos ser capazes de cumprir a lei. Mas nós não somos, porque nossa natureza está ferida. Então, quando nós temos o conhecimento da lei e a nossa natureza está ferida, ela não só não é suficiente, mas ela também é aquilo que mata a gente. Porque então, conhecendo o bem e o mal, nós somos capazes de só fazer o mal. Nós não somos capazes de fazer o bem sobrenatural sem a graça, ainda que nós conheçamos ele. Então, o propósito da lei é dar testemunho que sem a graça nós não conseguimos fazer um bem sobrenatural. E se nós não conseguimos fazer um bem sobrenatural, se nós não conseguimos amar a lei pela nossa própria natureza sozinha,
Então a graça de Deus não pode ser somente passiva, nos dando os meios, mas ela precisa nos auxiliar efetivamente. Precisa nos empurrar. Mas se isso é verdade, então essa graça ela não pode simplesmente ser dada como recompensa. Ela precisa ser dada de graça. Por quê? Porque se nós só podemos fazer o mal, com que bem que nós temos na nossa natureza, nós poderemos merecer essa justificação. Se nós não podemos fazer nada de bom sem a graça. Então, Deus nos justifica não porque nós fomos bons antes, mas Deus nos justifica para que então nós possamos ser bons. Entendeu? E é sobre essa lei que nós vivemos, não pelas obras da lei, não pelo cumprimento das letras, mas nós vivemos pelo amor a Deus e às leis. E isso é nos dado gratuitamente por Deus pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se é verdade que nós temos alguma coisa na nossa natureza, na nossa vontade, que possa nos justificar, então Cristo morreu em vão. Porque então qual o propósito de Deus se encarnar e se sacrificar para nos dar a salvação, se eu posso daqui da minha cadeira, aqui no meu quarto, me justificar sem Deus? Então, basicamente, dizer que a graça da justificação ela não é dada de graça e que nós podemos fazer algum bem sozinhos para merecer isso, dizer isso é dizer que Cristo morreu em vão. É basicamente rejeitar o centro da doutrina cristã. Vocês estão entendendo? Dizer isso é simplesmente dizer que o cristianismo é uma mentira, porque nós acreditamos e confessamos que Jesus Cristo é nosso Salvador. Se nós podemos nos salvar sozinhos, então Cristo é nosso Salvador? Não, nós somos nossos salvadores. Então isso é muito importante na obra de Santo Agostinho para poder entender na questão da questão da predestinação. É entender o quê? Que Deus causa em nós a justificação e então nós podemos amar. Ou seja, nós só podemos fazer o bem quando Deus nos justifica. Bem sobrenatural, tá? Qualificando aqui para todo mundo aqui. E somente com este bem sobrenatural, somente movidos pela graça que move a nossa vontade, nós podemos obter o estado de justificação e podemos ser salvos. Somente dessa forma. Do contrário, nossa natureza ferida nos diz que não importa o quanto nós tentamos, nós nunca vamos conseguir cumprir a lei sem a graça de Deus. Nunca. Nunca. Tá claro para todo mundo? Então, quando nós nascemos, não somos a tábula rasa, que vai para a esquerda, que vai para a direita. Quando nós nascemos e nós não recebemos um batismo, todo mundo no tobogã, tá todo mundo indo pro quinto dos infernos, literalmente, tá todo mundo morrendo. Parece engraçado, mas é verdade. Não é essa coisa do gente nasce, agora eu escolho o que eu vou fazer. Não, você nasce inclinado a ser escravo dos seus pecados. Inclinado. Então, justificação gratuita. Precede as nossas obras. Pô, isso aqui não foi um L de Lula, tá? Putz, velho. Agora vamos fazer meme com isso aí. Putz. Nossa, véio. Agora tá me dando uma depressão aqui. Acabou a aula, pessoal. Putz. Nossa, ficou gravado ainda, hein? Nossa, que dor. Se eu não tivesse falado nada, ninguém ia perceber, mas tá. Então vamos lá. Justificação é gratuita. Precede as nossas obras. Tá? Não conta com as nossas obras. É um princípio interno, o Espírito Santo em nossos corações, que nos move a nossa vontade, que faz com que nós sejamos bons, que nos justifica, que nos traz ao estado de justificação. Tá? Outra coisa importante, que não nos faz temer mais a lei, mas nos faz cumprir a lei. E lei da obra, sozinha ela mata. Por quê? A nossa natureza ferida não consegue fazer o bem. Então nós sempre fazemos o mal quando nós temos o conhecimento da lei, sem o auxílio da graça. Ou seja, natureza humana sozinha, sem a graça, não pode obter os méritos da salvação, senão Cristo morreu em vão, senão graça não é de graça. Tá claro para todo mundo isso? Show de bola? Show de bola. Lei não pode ser o auxílio de Deus para a salvação humana. Lei não pode ser, liberdade não pode ser, porque a nossa natureza está ferida. Sem a graça de Deus nos movendo efetivamente, nós só fazemos o mal. Então, a lei não é só não suficiente, mas também é aquilo que causa a nossa morte.
Claro para todo mundo? Show. Se isso está claro para todo mundo, a gente pode abrir para as dúvidas, então. Sem dúvidas malucas, pelo amor de Deus, tá? Sem dúvidas louconas. Ah, porque lá o santo na visão diz que não sei o quê. Pelo amor de Deus, não compliquem a minha vida. Então, in natura, o ser humano é um adolescente, só faz besteira. É, bem nessa. Justificação é estar em estado de graça? Sim, senhor. Isso aqui é uma coisa importante, que a gente não falou disso, né? Mas assim, a justificação é o quê? Como é que a justificação nos é comunicada? Pelo sacramento do batismo, meus caros. O estado de justificação nos é comunicado no batismo. Quando nós somos batizados, a graça de Deus é colocada nos nossos corações, mudando a nossa alma acidentalmente para que ela pareça com a alma divina. Essa conexão é tão forte que ela só pode ser quebrada pelo quê? Por um pecado mortal. E ela pode ser reestabelecida pela confissão. Então a confissão reestabelece o estado de graça. Toda vez que me confesso, então estou justificado, pecar mortalmente tira o estado de justificação? Isso aí. Retomando aquela minha dúvida lá, os fariseus conseguiam cumprir a lei, mesmo que sem amor, por graça, mesmo que mínima? Existia alguma graça lá para que eles pudessem cumprir a lei, mesmo que sem amor. Essa não é a graça eficiente, essa é uma graça anterior, chamada de graça suficiente. Deixa eu ouvir falar também. Que é a graça dada a todos os seres humanos, independente da religião, cor, raça, sexo, se vota no Lula, se não vota. Pô, vou abrir a fila aí pras mãozinhas, mãozinha da hora. Vai, Paulo. Oi, bugou aqui. Luca, é uma dúvida, eu acho que vai ajudar a galera, principalmente a entender. Eu tô ligado mais ou menos a resposta, mas acho que é uma dúvida que eu acho que vai destravar muito a cabeça da galera em relação a isso. Se a graça ela é necessária para a salvação, né? E ela é dada gratuitamente de forma não meritória, qual que é o papel da sugestão de um ser humano para o outro? Ou seja, qual que é o papel, por exemplo, de você dar uma aula dessa pra gente? Sendo que é só a graça que, no fim das contas, que vai resolver as coisas. Não sei se eu entendi a pergunta. Como é que você conectou as duas coisas aí? Qual que seria, por exemplo, a moral de rezar uns pelos outros, por exemplo? Qual que seria a moral, por exemplo, de eu querer ser missionário? Porque qual que é a influência da minha sugestão? Entendeu? Então, você não pode esquecer que a graça, ela, assim como ela não é... bom, você já conhece a resposta, então respondendo, né? Santo Agostinho fala nesse livro como é que a graça e a liberdade, né, elas estão agindo juntas. Mas eu vou trazer isso na próxima aula, porque fala de natureza e graça. Então, mas já deu para entender, eu acho que todo mundo entendeu, que então a graça, ela age na nossa natureza, porque a nossa natureza sozinha, ela não é capaz de fazer o bem sobrenatural. Então ela precisa do auxílio da graça. Acho que isso está claro para todo mundo. Estou 2 horas berrando isso aqui praticamente. Mas então, de que forma que a natureza é afetada pela graça? Qual que é a moral do meu querer? Bom, e aqui, apesar da graça, de nós termos provado que a graça não é passiva, ou seja, que a graça ela não fica, Deus não fica te olhando apenas, né? Também não é coercitiva. Então Deus não te toca a corda e te empurra contra a sua vontade. Tá? Então ele vai mover a sua vontade. Mas isso aqui é para a próxima aula. Tá? Como que Deus move a vontade. Mas isso aqui é uma complicação porque no fim a gente não consegue compreender como que uma coisa move a vontade da outra, porque nós não conseguimos mover a vontade de ninguém. Mas Deus não é nós. Então, mas isso eu vou explicar na outra aula. Mas fica a pista. Quem é que é o próximo? Marco Antônio. Mãozinha levantada. Luca, eu ainda não entendi 100% como que alguém que não é batizado é capaz de fazer o bem. Tipo, porque já que a gente só faz o bem pela graça de Deus, como é que alguém não batizado, que ainda não recebeu a graça divina infusa, no caso no batismo, consegue fazer o bem para os outros? Bem sobrenatural? Isso. Não faço. Mas, tipo, bem humano também, tipo, bem ajudar o bem natural.
Ah, entendi agora. Qual seria um exemplo de bem sobrenatural? Qualquer bem que mereça, que esteja com mérito condigno na justiça de Cristo. Então, Ah, por exemplo, entendi. quando você faz um bem, pode ser que não tenha diferença na forma objetiva do bem. Tá? Então, por exemplo, assim, você comete um ato de magnanimidade. Mas quando você está em estado de graça, e aquela graça está de forma efetiva em você, esse é um bem sobrenatural, porque o fim desse que esse bem causa vai ser um fim sobrenatural em você. Tá entendendo? Mas se alguém comete um ato de magnanimidade, né, somente pela graça, válido lembrar que se essa pessoa não é cristã, não tem a graça infusa e ela comete esse ato, ainda é pela graça de Deus, mas não pela graça eficiente, mas pela graça suficiente. Pela efetividade da graça suficiente. Ou seja, a graça de Deus está agindo ali, mas aquele bem não é um bem sobrenatural, porque aquela pessoa, porque ela não tem fé, ela não pode merecer condignamente o céu. Merecer no sentido de que aquela graça não pode merecer para aquela pessoa o fim sobrenatural que ela merece para aquele que é batizado. Entendeu a diferença, Marcos? Ah, entendi. Obrigado. Júlio? Eu fiquei com dúvida naquela parte onde você falou sobre o Antigo Testamento, que a lei não pode nos dar a salvação, né? E como que então os justos do Antigo Testamento conseguiram se salvar? Eles foram salvos. Isso aqui é uma coisa interessante. Inclusive naquela passagem de Abraão, agora eu não lembro de cabeça, mas fala que, se eu não me engano, tá? Eu posso estar enganado aqui com isso, mas tem uma coisa bem específica naquelas passagens, né, que fala que Abraão foi salvo, teve a justiça pela fé, uma coisa desse gênero. Eu não lembro exatamente como que é, mas eles foram salvos na previsão dos méritos de Cristo. Então, a graça que não estava revelada a todos, né, foi revelada particularmente para essas pessoas, justamente porque eles eram profetas e davam testemunho da fé. Então, eles foram aqueles que no Antigo Testamento foram os poucos, os patriarcas e os profetas foram os poucos que pediram a Deus por ajuda. Então, Deus os ajudou, porque, né, bata e será aberta. Então, eles foram auxiliados e foram salvos, foram justificados na previsão daquilo que eles viam que iria acontecer. Tá entendendo, Júlio? Então, Abraão, Moisés, todos os patriarcas, Salomão, Davi, todos eles viam Isaías, todos eles viam qual era o fim da lei. Todos eles entenderam a mensagem. Tá entendendo? Então, eles foram justificados na previsão daquilo que eles enxergavam, apesar de não verem. Já os outros não enxergaram. Entendeu? Então, eles foram justificados na previsão do sacrifício de Cristo, na previsão destes méritos. Isso responde sua pergunta? Sim. Luana? Ô, Luca, então, se eu sou batizada, qualquer ato bom meu vai ser sempre movido pela graça eficiente. Seria isso? Todo ato bom de todo mundo é movido pela graça eficiente. Só que uma é a graça infusa. Deixa eu tentar colocar isso de uma maneira clara. Para todo mundo, tá? Não só os católicos. Para geral, existe a graça suficiente, que é a graça de Deus que move a todos para uma possível conversão. Tá? Nos batizados, essa graça é uma graça de estado. Ou seja, ela é uma graça infusa no seu coração. Ela é uma graça especial. E todo ato bom que você fizer, então, ele não só vai ser obra de Deus, mas ele vai ser um bem sobrenatural. Porque com este bem, né, Deus vai merecer para você um fim sobrenatural que você não merecia. Já para aqueles que não são católicos, o bem que eles fazem também é obra, né, da graça de Deus, também é impulsionado pela graça divina, mas não é um bem sobrenatural, porque não pode ganhar para eles o fim sobrenatural, porque não há fé e nem graça infusa. Não há justificação. Eles não são chamados justos por causa disso, apesar de poderem fazer certos bens naturais. Isso responde, Luana? Sim, ficou claro. Obrigada. Esses bens, esses atos bons, né, dos pagãos, eles são também obras da graça suficiente, porque o pecado original não é só para os católicos, o pecado original é para qualquer ser humano. Então eles também não são capazes de fazer certos bens, né,
por causa disso. Mas assim, de forma geral, todo bem que se faz é de alguma forma impulsionado pela graça divina. Entendeu? Porque não existe essa coisa de natura pura, né? Que não existe essa coisa que a nossa natureza ela nunca está ela em algum momento ela não é afetada pela graça divina. A nossa natureza está sempre sendo afetada ou pela graça de Deus ou pelo pecado. Então, até mesmo aqueles que não são cristãos, quando eles cometem um ato bom, é também pelo impulso da graça suficiente que está tentando impulsionar eles para a conversão. Então, o fim desses atos aí é fazer com que a pessoa se converta, que ela veja. Jorge? Boa noite. Eu queria saber sobre a questão daqueles que blasfemaram contra o Espírito Santo conscientemente, ou seja, rejeitaram a graça e praticam atos bons. Como que ocorre? É pela graça suficiente? Sim. Deus está querendo ajudá-los, né? Da mesma forma. Mas porque eles rejeitam, né, o estado de justificação, a gente vai falar disso nas próximas aulas quando a gente for falar da predestinação em si. Mas eles rejeitam a graça de Deus, né, pela escolha deles, e portanto, por causa disso, ainda que eles façam atos bons por causa da graça suficiente, pela misericórdia de Deus, porque Deus é muito misericordioso, esses atos não podem justificá-los, né? Porque eles mesmos rejeitam a efetividade da graça para que façam um bem sobrenatural. Eles não têm fé em Cristo. Entendeu, Rafael? Jorge, Rafael. Então é isso, obrigado, tá explicado. Como? Luca, eu não sei se isso aqui tá muito dentro do assunto dessa aula, mas ainda no início, acho que não tinha nem uma hora de aula, você falou uma coisa que eu fiquei de olho arregalado aqui. Você fala que não sei se essa palavra é boa, mas você fala que o plano original era do homem ter um fim da sua vida aqui mesmo, e que depois que, de alguma forma, a gente ficou destinado, digamos assim, a viver a eternidade junto com Deus. Você poderia falar um pouco, pelo menos, sobre isso? Se não, pelo menos dar uma bibliografia sobre? Vou esclarecer para você o que eu quis dizer com isso. Bom, eu estava só querendo dizer ali que é o seguinte: o fim natural do homem não é o céu, porque o céu é um fim sobrenatural. Ou seja, o céu é Deus fazendo com que nós possamos participar da vida divina e enxergá-lo face a face como ele mesmo se vê a modo humano. Então, isso é um fim que não é próprio da natureza humana. Por exemplo, eu vou tocar num tema polêmico que eu não vou aprofundar, mas o limbo dos infantes, né, que é o lugar que tradicionalmente se acredita que as crianças abortadas estão, ele é um lugar que não é nem o céu, nem o inferno, ou seja, ele não é o fim sobrenatural do homem, mas ele é um fim meramente natural. O que é isso? É um estado de felicidade máxima que se pode obter pela própria natureza humana. Mas essa questão do não era o plano original, talvez não tenha sido isso que eu falei, e se eu falei também talvez não tenha sido nesse sentido que você entendeu. Né? O que eu quis dizer é que assim, Deus, né, já sabia, evidentemente pelo conhecimento dele, que nós pecaríamos. Então, Félix culpa, né? Que nos deu tão grande salvador. O mistério da encarnação é em parte por isso, né? Mas parando um ponto de vista, claro, isso aqui não existe, porque a natureza humana ela sempre está sendo influenciada ou pelo pecado ou pela graça, como eu acabei de falar. Mas num estado hipotético, o fim natural do ser humano é um fim natural e não um fim sobrenatural. Tá entendendo? Então, o que seria esse fim? Eu não faço ideia. Talvez um limbo, né? Uma espécie de morte natural, sem separação da alma e do corpo, onde nós viveríamos num estado de felicidade humana ou algo assim. Né? Mas nós pecamos, então Deus quis para nós um fim sobrenatural, que também já queria desde toda a eternidade, né? Não quis a partir daquele momento, mas já sabia. Mas então Deus, né, bota em prática, vamos dizer assim, o seu plano de salvação, que vai nos dar uma recompensa que é maior do que só o Éden, onde viviam Adão e Eva. Né? Mas vai nos dar uma recompensa que é a participação, a visão beatífica, a participação na sua vida divina. Tá claro isso, Romo?
o que eu quis dizer? Aham, tá sim, valeu. Beleza. Show de bola. Jorge, você tem outra pergunta? Não, eu acho que eu apertei sem querer, mas aproveitando, eu não sei se é bem o caso, mas eu vi sobre as promessas de Santa Brígida. Eu acho que é revelação privada da igreja, eu acho tal que uma promessa em que, dependendo de uma oração e tal, que das promessas do nosso Senhor Jesus Cristo a Santa Brígida, você poderia escapar uma alma do inferno, de um familiar seu. Sabendo que o inferno é eterno e é irreversível, né? Aí, quando uma alma escapa do inferno, caso seja sendo a revelação privada, acontece também pela justificação suficiente. Eu não vou responder perguntas sobre revelações privadas, porque elas são esquisitas. Mas, via de regra, tá no inferno, tá no inferno. Mas se for do purgatório, aí tem conversa. Então tá bom. Era só isso mesmo. Fale, Fih. Luca, quando nós não estamos em estado de graça, né? Por mais que as nossas obras boas sejam feitas, elas não têm mérito sobrenatural perante Deus. Né? Mas no momento que a gente confessa, a gente volta para o estado de graça, essas obras, mesmo que inicialmente, né, não foram realizadas com mérito sobrenatural perante Deus, por que elas têm mérito após a confissão e a volta, consequentemente, ao estado de graça? Você diz as que você fez antes? Não, por exemplo, pequei mortalmente. Fiz obras boas. Só que por estar em pecado mortal, essas obras boas, elas não têm mérito sobrenatural perante Deus, certo? Uhum. E por que quando eu confesso, essas obras, elas ganham mérito perante Deus? Isso tudo é ação da graça? Como isso se dá? As novas obras, você disse? Não, as obras que eu pequei em estado mortal. Que você fez quando você estava em pecado? Isso. Elas não ganham. Não voltam com mérito perante Deus? Mesmo após a confissão? Não, é só as posteriores. Se eu não estou muito enganado, olha só, isso aqui é bem interessante, tá? Mas se eu não estou enganado, posso estar errado, enquanto isso eu não tenho completa certeza, mas eu acho que é isso aqui, tá? Se eu não me engano, quando você peca mortalmente, todos os méritos que você tinha, inclusive aqueles que você fez quando você estava em estado de graça, se perdem. Sim, sim. É que eu li alguma vez, eu vou dar uma olhada, depois qualquer coisa até mando lá no grupo lá. Eu li alguma vez em algum lugar que quando você se confessava, esses méritos voltavam para você. Pode ser que seja, mas eu nunca ouvi falar disso, não. O que eu tinha ouvido falar é que aqueles méritos que você tinha, todos eles, você perde quando você peca mortalmente. Né? Tanto é que o sacerdote, na confissão tradicional, ele diz, né, que daqui para frente todo o bem que você faça e todo o mal que você evite te sejam contabilizados, né, como crédito e tal. Eu vou dar uma olhada e mando lá no grupo depois também. Beleza. Pessoal, estamos aí mais de 2 horas de aula. Agradecer a presença de vocês. Se vocês puderem, acho que alguma maioria já fez, tirar foto, postar lá nos stories, falar, me marcar, botar minha cara feia lá para todo mundo ver. Tá? Obrigado pela participação de vocês. Na quarta que vem nós temos Natureza e Graça. É quando a gente vai falar sobre como a graça de Deus, que portanto precisa agir, né, na nossa natureza para nos ajudar a fazer o bem, como que isso não tira a nossa liberdade, como que isso está relacionado. Beleza? E aí então nós vamos falar de predestinação, porque já devem ter toda a nossa base. Né? Faz o L. Cara, aquilo ali foi sensacional. E é isso, pessoal. Fiquem de olho aí. O que puder para colocar pessoal lá no grupo eu vou colocar, mas não sei se tem muitas vagas ainda, beleza? Fiquem com Deus, um grande abraço a todos vocês, até mais. Para de gravar aí, que tá ótimo.